Então, hoje a gente vai continuar, então, falando um pouco sobre a América, né? Alguns aspectos mais físicos do continente, certo? Vamos falar um pouquinho mais do clima, ligando um pouquinho o clima e as formações vegetais, né? A vegetação. Tá chegando mais um pessoal agora. Então, né, América. Quem chegou agora, coloque, por favor, o nome no chat ali, tá? Então a gente vai ver, continuar, né, vendo alguns aspectos físicos, né, aspectos ambientais da América, tá? Do continente americano. Na aula passada, então, a gente estava vendo, né, a relação entre relevo e hidrografia, certo? Né? A gente falou ali um pouco, né, relembrando só das bacias hidrográficas, né, dessas grandes zonas de influência, né, dos rios, tá? Que os rios vão estar percorrendo esse caminho ali, vai fazer parte do, da trajetória deles, né? Ele vai delimitar o curso dos rios, enfim. Os rios, por outro lado, eles vão moldar esse relevo, né? A gente falou ali um pouco sobre a relação dos dobramentos modernos ali na América, né? As cadeias de montanhas, a cadeia dos Andes, Serra Madre, as rochosas ali, né? Que são os dobramentos modernos que estão se formando. A gente falou um pouco do relevo mais antigo, né? E também dessa relação ali com os rios, né? O Rio Mississippi, ali o Rio Amazonas, tá? Os grandes lagos lá do norte, que são terras mais baixas, tá? Então, relacionando tudo isso, ó, as nascentes dos rios lá nos pontos mais altos, né? Das rochosas, lá no hemisfério norte, assim como a nascente do rio Amazonas vai estar lá nos Andes, né? Quem estiver chegando, coloca o nome no chat, tá? Para chamada, para depois não perder o registro, né? Os nomes de vocês ali. Falou um pouco também da bacia do Uruguai, né? Que tá ali mais ao sul do hemisfério sul, certo? Toda essa relação aí a gente viu então semana passada. Hoje a gente vai ver então essa relação das formações vegetais, né? Das formações de vegetação com o clima, tá? Eles estão muito relacionados. O clima, né? Não dá para falar de clima sem falar do sol, né? Da relação com a temperatura, né? A temperatura da Terra, a maior parte do calor, ele vem da nossa estrela, que é o Sol, tá? Como o Sol, a Terra está inclinada, o Sol ele acaba aquecendo a Terra de diferentes maneiras, né? De diferentes formas. A gente vai ter ali um local que vai pegar mais Sol, que são as zonas ali mais próxima da linha do Equador. A gente vai ter linhas de aquecimento ali do trópico e a gente vai ter zonas polares, tá? Então ali vai formar algumas zonas, tá? A linha amarela, zona tropical ou intertropical, né? Onde a gente vai ter as temperaturas mais altas, né? Maior quantidade de aquecimento, mais evaporação, tá? Locais mais úmidos, tá? Que vão permitir formar vegetações que sejam mais altas, tá certo? Esse tipo de coisa, tá? Ainda tá entrando o pessoal, não esqueça de colocar o nome ali no chat, tá? Essas zonas mais aquecidas, né, com mais umidade, elas vão possibilitar que a gente tenha uma maior formação de vegetação, né? Uma formação vegetal mais elevada. Ali em verde, a gente vai ter zonas temperadas, né? Onde as temperaturas elas vão variar no ano.
de acordo com a estação, tá? Vão ser um pouco menos úmidas, tá? Depende muito, mas em geral elas são um pouco menos úmidas, um pouquinho menos de crescimento da vegetação, se tu comparar ali com as zonas mais aquecidas, tá? E zonas polares, tá? Que são mais frias e tal. Menor incidência dos raios solares, esse tipo de coisa, tá? Só dando uma relembrada, tá? Que talvez tenha ficado lá para trás há muito tempo e a gente não lembre. Isso faz com que a gente tenha o quê? A gente tenha diferentes climas na Terra. Não só por causa do aquecimento solar, né? Das zonas ali, como a gente viu, ó. Mostrando aqui de novo esse mapa aqui das zonas, o pequenininho ali, separado já num planisfério, né? De uma maneira mais reta ali em duas, no planisfério ali em duas dimensões, né? Vai ter a zona intertropical, né? Equatorial, que são as mais aquecidas, as em laranja ali a zona temperada e polar. A partir disso, mas não só isso, né? A gente vai ter ali influência de, enfim, correntes marítimas, a gente vai ter influência de ventos, circulação atmosférica, continentalidade, maritimidade, a pressão atmosférica, o que mais? A altitude, tá? Também são fatores que influenciam o clima, tá? Por isso que a gente tem, e aqui nesse mapa de cima, que são o mapa dos tipos de clima mundo afora. A gente vai ter tipos de clima parecidos, mas muito específicos, dependendo ali da zona onde a gente está, dependendo da região onde a gente está, certo? Mas como a gente está estudando a América, a gente vai dar só destaque para o continente americano, né? É importante a gente saber, galera, relacionar, né? Como essas coisas estão relacionadas, né? Como uma zona quente, como o calor, a umidade, elas vão estar relacionadas com o maior crescimento de vegetação, né? Daí esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra isso, né? Então, tem um eixo aqui em que vai do seco para o úmido, tá? Então, quanto mais ali, mais para esse lado aqui, mais úmido, quanto mais para esse lado aqui, mais seco, tá? Só entendendo esse gráfico então. E um outro eixo que é relacionado à temperatura. Então, quanto mais para cima, aqui nesse gráfico, mais frio, e quanto mais para baixo aqui, mais quente, tá? Vocês entenderam isso aqui? Tranquilo? Yes, é bem fácil. Sim, Sim, sim. Tá. E aqui são as zonas climáticas, ó. Zona quente, né? Equatorial ali, intertropical. Zona temperada, tá? Ali é zona fria e polar, tá? Então ali, quanto mais a gente está saindo do seco, independente da zona onde a gente está, né? Independente de se a gente está na zona quente, fria, né? Quanto mais a gente sai do seco, mais a gente vai pro úmido ali e tem maior crescimento de vegetação, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar só o exemplo da zona quente, tá? Olha lá. A gente está indo em direção ao úmido e vai permitir a formação de vegetações, né? Formação de vegetais cada vez maiores, ó. Olha só como aumentou o tamanho das árvores, ó. Só saindo do seco pro úmido. Independente se a gente está numa zona mais quente, ou se a gente está numa zona intermediária ali, ó. Mas também o calor contribui, ó, se a gente parar para notar. Não só o clima úmido, mas o clima quente e úmido, ele favorece muito o crescimento da vegetação, tá? Crescimento de grandes árvores, tá? Arbóreas com porte maior. Então, quanto mais a gente está tendendo para o frio, mais as árvores estão reduzindo ali o seu tamanho, né? Porque
As árvores, elas também, essa questão do crescimento está ligado com a umidade, né? Com o solo, também está ligado com a quantidade de radiação solar que elas recebem, né? Certo? E é meio que isso que se relaciona, né? Então, se a gente for falar de América, né? Só vou vindo falar de América, ela é cortada por algumas linhas, né? Linhas imaginárias. Aqui a gente tem a linha do Equador, né? Que divide a Terra em dois hemisférios, que é aqui que a gente vai registrar as temperaturas mais altas, né? Aqui a gente tem o Trópico de Câncer e aqui ao sul a gente tem o Trópico de Capricórnio, tá? Toda essa área aqui entre os dois trópicos vai ser a zona mais quente, né? Mais aquecida, que vai ser a zona equatorial ali. Ó, mudando o mapa, mas tá ali, ó. Tipo de clima equatorial, tá? Nesse mapa tá aqui em vermelho, tá? E nesse outro aqui são o mapa das vegetações, tá? Das formações vegetais. Esse tipo de clima equatorial, ele vai possibilitar a formação de um tipo de específico de floresta, tá? Que é a floresta equatorial, tá? Então são as florestas quentes, tá? São as florestas de clima quente e úmido, tá? Tá na zona mais aquecida da Terra. Então essas florestas, elas vão ser o quê? Elas vão ser muito densas, vão ser muito úmidas, tá? Que mais? Essa disponibilidade, né, de radiação solar vai favorecer com que elas cresçam muito. E até vai rolar uma competitividade também, né? Elas vão ter que crescer muito, né? Uma planta mais nova que seja, elas vão acabar disputando essa quantidade de radiação solar, né? Então vai favorecer esse crescimento também desse tipo de vegetação, né? O que mais que a gente tem? A tendência é que essas florestas, né, que são localizadas ali próximas ao Equador, tá? Como exemplo, a gente tem a nossa floresta amazônica, né? Elas recebem muita chuva e muita umidade, tá? As folhas das árvores, elas tendem a ser mais largas, maiores, tá? Elas não perdem as folhas durante o ano, certo? Nessa faixa de clima ali, a gente vai ter o quê? A gente vai ter temperaturas muito constantes ao longo do ano, tá? Quem, quem, quem vai estar lá não vai ter uma variação de temperatura que nem aqui, por exemplo. Aqui chega a ser bizarro, né? Que ontem estava quente, hoje já está frio. Não, quem mora nessas faixas ali, mais próximas aqui à linha do Equador, não vai perceber, né, uma variação tão grande, independente se for inverno ou verão, né? Vai ter uma constância, tá? Não vai variar a temperatura ao longo do ano, vai ser sempre como se fosse verão. Apesar de ter estações onde vão ser mais chuvosas e mais secas, mas vai ter a grande formação dessas vegetações, tá? Dessas árvores muito, muito grandes, certo? Assim como os rios, né? E é uma coisa vai favorecendo a outra, né? O ciclo ele vai se alimentando, né? Tá numa zona quente. O calor, ele vai fazer o quê? Vai esquentar, vai evaporar água. Essa água vai virar umidade, vai virar nuvem, vai chover de novo. Essa chuva, ela vai moldar o solo, tá? E o que que vai acontecer? Vai favorecer para que a gente tenha a formação de vegetação, né? E uma coisa vai alimentando a outra, né? A vegetação, ela também vai favorecer a umidade, né? As plantas, elas vão fazer lá os seus ciclos, esqueci o nome agora do ciclo principal lá deles, da respiração das plantas, mas, enfim, tá? Elas vão lá transformar o gás carbônico em oxigênio, vão fazer lá a sua fotossíntese, tá? Então essas coisas elas vão se favorecendo, tá? Esses ciclos eles vão se favorecendo, certo?
E esse é um tipo de formação vegetal que a gente vai ter ali na América, associado a esse clima, tá bom? E aí a gente vai ter ali, aqui, né, a floresta amazônica, floresta equatorial, né, que não faz parte só do Brasil, mas também de outros países ali da volta, né? Apesar do Brasil ele ter a maior parte dessa floresta, mas a gente vai ter algumas formações também parecidas, né, equatoriais parecidas ali na América Central também, tá? Tá bom? Pegando então, indo já partindo para uma outra faixa climática, né, das florestas tropicais ali, saindo um pouco aqui da linha do Equador e indo mais em direção ali aos trópicos, né? A gente vai ter nesse outro mapa aqui uma formação vegetal que a gente chama de floresta tropical, tá? Que é a nossa, daí ó, a gente consegue observar aqui, ó, nesse mapa tá em laranja, tá? Que são as áreas tropicais, né? Ele não tá levando em conta, não tá separando a vegetação, mas o clima tropical, né? Aqui no México, a gente vai encontrar esse clima tropical também, tá? América do Sul, México. E associado a essa faixa climática, essa zona, a gente vai ter algumas formas de vegetação, algumas formações de vegetais, tá? Principalmente aqui na América do Sul, ó, próximo ao trópico de Capricórnio, a gente tem o Cerrado e a Mata Atlântica, tá? Que são as florestas tropicais, tá? E aqui no hemisfério norte a gente também vai ter a ocorrência dessas florestas tropicais, ali nessa cor azul, tá? Que eu tô indicando ali. Um azul esverdeado, mais clarinho, não sei. Certo? Então a gente vai ter ocorrência do quê? Das florestas tropicais, certo? O nosso maior exemplo de floresta tropical aqui para o Brasil é a Mata Atlântica, né? Que ocorre ali em todo o litoral brasileiro, né? Que é uma das formações vegetais mais degradadas, né? Que a gente tem devido ao processo de urbanização, o crescimento das cidades, tá? A colonização também começou por ali, então vai ser uma das áreas mais devastadas. O que que eles, que, qual é a característica desse tipo de formação, né, vegetal? Elas são bem parecidas com as florestas equatoriais, só que a tendência é que o porte das árvores seja um pouco menor, tá? Não são zonas tão aquecidas, mas são zonas úmidas, tá? Então vai favorecer bastante o crescimento de vegetação dessas florestas, dessas árvores, tá? Mas não são folhas tão grandes, tão largas, tá? Em alguns lugares elas não vão ser folhagens perenes, né? Que estão sempre verdes, né? Elas têm a ocorrência em todo o litoral brasileiro ali e aqui nessa região leste ali do continente americano, na América do Norte e também na América Central, tá? Toda essa porção leste do continente, tá? Então é esse tipo de formação também, são florestas, são quentes, são úmidas, mas não são tão densas, né? Não é um mato tão fechado quanto a floresta amazônica, né? Lá na floresta amazônica, tu vai ter, sei lá, bambu não, vai ter aquelas árvores com 4 metros de altura. Sim, a árvore que a gente tem aqui, tipo, mamona, eu vi lá uma mamona com 4 metros, assim, uma coisa bizarra. As árvores, elas têm a tendência de crescer muito por conta da disponibilidade, né, de sol e da umidade também, tá? Ainda nesse clima mais tropical, tá, galera? E qual é a tendência também do clima tropical, né? Aqui no clima equatorial é calor sempre, muito úmido. A tendência do clima tropical é que a gente tenha calor também em uma estação
em que haja uma variação, né, entre um clima mais quente e úmido e um clima um pouco mais frio e seco, tá? Então a gente tem ali o clima tropical, que está ocorrendo ali em toda a América, basicamente, mais na América do Sul, e vai ter a ocorrência do quê? Além da Mata Atlântica, a gente vai ter o Cerrado, galera, tá? Que ele está mais para dentro do continente, ó, como a gente pode observar no mapa, essa formação vegetal, ela vai estar mais para dentro do continente. Então ela não, diferente aqui da mata mais tropical, ela vai sofrer um pouco menos de influência das chuvas, tá? Da umidade. Então ela vai sofrer influência da floresta amazônica aqui e da Mata Atlântica, né? Porque enfim, essas formações vegetais ajudam a carregar um pouco de umidade para lá e para cá, mas ela é como se fosse uma transição, tá? Então o que que acontece? Como ela está mais para dentro do continente e ela seria um pouquinho dessa transição entre essas duas matas, essas duas florestas, ela vai ter característica, né? As folhas e as plantas, elas vão estar um pouquinho mais adaptadas a uma estação úmida e uma estação seca, tá? Então, qual é a característica dessas formações vegetais? Elas vão ser um pouco mais baixas, tá? Elas não vai ser uma formação vegetal tão densa, né? A gente vai ter árvores, mas elas vão ser árvores mais espalhadas, vão estar mais soltas ali. A tendência é que elas não sejam tão altas também, né? Não tem tanta disponibilidade de água para elas crescerem, tá? Então elas são árvores um pouco menores. A gente vê que os galhos e os troncos, eles são um pouco mais grossos, os galhos mais retorcidos, tá? As raízes, elas vão ser também um pouco mais profundas, né? A tendência de uma vegetação que nem essa aqui, né? A vegetação amazônica, por exemplo, a vegetação equatorial, é que as raízes não sejam tão profundas, né? As raízes sejam mais superficiais, né? Porque ela não precisa ir lá para o fundo para buscar umidade, para buscar água, porque tem grande disponibilidade. Já essas aqui, no cerrado, elas não vão ter tanta disponibilidade de água. Então elas vão ter que ir na estação seca, elas vão ter que buscar água lá embaixo, tá? Porque o lençol freático ele vai se rebaixar também, porque vai parar de chover, o solo não vai estar tão encharcado, então as raízes vão ser mais profundas para que ela possa buscar essa água para se manter. E ela vai ter essa adaptação, né? Na estação seca, né? Vai parecer que tudo, olha só, elas vão perder as folhas, elas vão ficar mais secas, vão ficar com esse aspecto mais amarelado, né? Mas numa estação já mais chuvosa, ela vai ficar verdinha, tá? Certo? O nosso cerrado, ele tem outro nome, tá? Ele é conhecido como savana também, tá? Se a gente voltar um pouquinho, deixa eu só voltar nesse mapa aqui, ó, das grandes formações vegetais, dos grandes climas, né? Se a gente sair daqui e chegar ali na África, né? Ele vai corresponder exatamente às savanas africanas, tá? Eles estão inclusive na mesma faixa latitudinal, tá bom? E aqui a gente também vai ter ali no continente africano a ocorrência de florestas equatoriais, né? A floresta do Congo, né, que é a segunda floresta com maior biodiversidade do mundo, né? Como se fosse uma floresta amazônica também, né, ocorrendo ali no Congo, ó. Então, o clima ele está muito associado, né? As formações vegetais estão muito associadas com a latitude, com o clima, tá? Então, o nosso cerrado, ele também é conhecido como a savana, né? Em outros locais. Ele tem ocorrência em diversos locais do mundo, tá? As árvores, elas também, elas estão mais acostumadas também, que ocorrem queimadas espontâneas também, né? Ocorrem queimadas criminosas, mas também ocorrem queimadas mais espontâneas quando fica tudo seco, né? Às vezes essas queimadas também ajudam a manter esses nutrientes, né, no solo, enriquecer um pouco o solo, por isso que às vezes as pessoas queimam, né? Provocam essas queimadas, certo? Então essa seria a nossa floresta não, nosso cerrado, tá? Nosso tipo de vegetação ali, lembrando um pouco
fazendo parte ali da savana, tá? Mas aqui ele muda de nome para cerrado, tá? Bem mais espaçado, um pouco bem diferente dos outros tipos que a gente viu, né? Então tá ocorrendo aqui, né? Na mesma faixa climática, ocorrem dois tipos de vegetação diferentes, né? Como se fosse uma área de transição ali mesmo, né? Então o que que a gente tem ali? Seguindo, né? A gente tem outras faixas ali climáticas, né? Mais ao sul aqui, já chegando na zona temperada, né? Mais ao sul ali do Trópico de Capricórnio e também mais ao norte ali do Trópico de Câncer, né? Que são as zonas intermediárias ali, né? Qual é a característica climática dessas zonas, né? É a gente ter essa separação, essa diferenciação entre quatro estações bem definidas, né? Que nem a gente tem aqui. Por exemplo, a gente consegue perceber direitinho, né? A diferença entre o inverno, o verão, o outono e a primavera, né? Diferente lá de uma faixa mais equatorial, né? Mais próxima do Equador, onde é quase sempre calor, né? É sempre calor, sempre verão. Quanto mais a gente vai chegando, né? Mais próximo ali do trópico, a gente consegue percebendo essas diferenças de variação de temperatura, né? E essas diferenças, né, vão possibilitar a formação de outros tipos de vegetação, né? E isso vai depender também de outras características, né? Mas, enfim, que tipo de vegetação a gente vai ter ali nessa zona mais subtropical, né? Zona temperada. A gente vai ter lá no norte, aqui por esse mapa a gente consegue ver as pradarias, certo? Aqui em amarelo, que também tem ocorrência aqui na América do Sul, tá? Pradaria que a gente vai acabar chamando de pampa. Tem ocorrência também de formações desérticas, certo? Então, o que mais ali? Pradarias ou pampas, né? As pradarias são como a gente conhece, né? É o nome, a formação vegetal conhecida mundialmente, que vai ter o apelido aqui de pampa, né? Com ocorrência lá no clima temperado ou subtropical, né? Então, qual é a característica desse clima, né? As chuvas, elas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Só que a gente tem as estações muito bem delimitadas e muito bem definidas, né, ao longo do ano, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Como a gente já está numa zona onde o Sol ele não está incidindo com uma radiação solar tão intensa ao longo de todo o ano, né? Ela vai variar bastante no inverno e no verão. As formações vegetais vão responder a isso, né? Então são esses grandes campos, tá? Não necessariamente campos limpinhos, assim, né? Vai ter formação de vegetação arbustiva, gramíneas, formação mais rasteira, tá? Certo? Então, os tipos de vegetação que a gente vai encontrar aí não vão ser as vegetações mais altas, tá? Vão ser áreas abertas, tá? Áreas de campo mais aberto, mais limpo, com arbustivas, com gramíneas, com árvores de pequeno porte, tá? Que a gente encontra mais para o sul do Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, tá? A gente vai ter essas formações dessas pradarias ou pampas, né? Que é o que está associado muito aí à imagem do também, né? Se a gente pegar pela questão da paisagem, está muito associado aí à imagem do gaúcho, tá? Esse tipo de coisa. Que também vai ter ocorrências lá na América do Norte, tá? Certo? Que nem aqui na América do Sul. Mas ainda ficando nesse clima intertropical, né? Essa zona temperada, essa zona climática temperada, a gente vai ter o quê? Vai ter a ocorrência de florestas, tá?
de algumas florestas de pinheiros, tá? Aqui no sul, a gente vai ter essa aqui, ó, que é a Floresta das Araucárias, certo? Elas são os pinheiros aqui do sul, tá? Da América do Sul. Que elas vão ter ocorrência lá mais pro norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Que são regiões que têm uma altitude mais elevada, são um pouquinho mais frias, né? Do que as outras, e vai permitir a formação desse tipo de árvore, tá? Desse tipo de pinheiro aqui do sul, tá? É essa árvore aí que vai dar o pinhão, por exemplo, tá? Vocês notam que ela é um pouquinho diferente dos pinheiros, né? Ela tem um crescimento para cima, né? E elas estão ocorrendo ali, elas não são, não é uma vegetação heterogênea, né? A floresta amazônica ela é mais heterogênea. O que que é isso? Os outros tipos de formação vegetal. O que que é isso? São formações que têm várias espécies, né, de plantas, várias espécies de árvores diferentes, né? Tu vai ter lá vários tipos de plantas, de árvores, de espécies diferentes. Aqui não, ó. Aqui a gente vai ter ocorrência, uma formação vegetal mais homogênea, né? A gente só vê araucária aqui, ó. A gente vai ter ocorrência de outros tipos de formações, mas vão ser bem raras, assim, né? Elas favorecem o crescimento delas mesmas, ali. Elas estão crescendo num grande núcleo mais heterogêneo, homogêneo, aliás, tá? Certo? Então tá aqui, ó. Floresta temperada, tá? Num clima temperado ou subtropical, ó. Vai ter ocorrência aqui no Brasil, aqui na Argentina também, ó, como vocês podem ver, tá tendo ocorrência. E também lá no hemisfério norte, ó. Toda essa região leste e aqui oeste também vai ter a ocorrência, né, dessas florestas temperadas ou florestas subtropicais. Quem chama de subtropical é a gente aqui do sul, tá? Do hemisfério sul da América do Sul. Lá elas vão ser chamadas de florestas temperadas, tá? E daí vai variar, Tinha que né, o ser tipo sulista. de árvore. Hã? Tinha que ser sulista, Sur. Uhum. Vai variar o tipo de formação, né? Mas é em geral pinheiros, tá? Esse pinheiro aqui, que é a nossa araucária, né? Que dá pinhão, que é uma coisa muito boa, mas tá muito caro. Ela é específica daqui da região sul, tá? Lá no hemisfério norte a gente vai ter uns outros tipos de pinheiros um pouquinho diferentes, tá? Mas vocês veem, né? Que conforme o clima, a vegetação ela vai correspondente, independente de onde a gente esteja, tá? Tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, tá? A gente está aumentando a latitude para os dois hemisférios, mas a vegetação está correspondendo, com alguma particularidade, né? Mais para dentro do continente, né? Daí respondendo a outras características do clima, né? Por exemplo, mais para dentro do continente, a gente está sob a influência da continentalidade, né? Que é a influência das grandes massas, das grandes porções de terra, né? Que vão fazer com que os ventos, tá? A formação vegetal tenha características um pouco mais secas, tá? Que é diferente, por exemplo, de outras formações aqui mais próximas, mais úmidas, né? Que vão formar florestas. Então tudo depende, né? Da temperatura, do aquecimento dessa superfície, mas também de onde ele está, né? Se tem influência de uma corrente marítima, se tem influência de uma massa de ar úmida, tá? Vai variar um pouquinho essa vegetação aí. Se está em altitude ou se não está, certo? Então, seguindo ali, né? A América do Norte, ó, se a gente notar, ó, tem uma grande diferença entre a América do Norte e a América do Sul, tá? Em termos físicos. Olha só.
se a gente pegar para notar, boa parte da porção de terra, né, da América do Sul, né, que é a maior quantidade de terra, a maior quantidade da massa ali terrestre do continente, está aqui na região mais quente, né, tá no norte. Aqui na parte sul do hemisfério sul, né, da América do Sul, tem pouca quantidade de terra, ó, tem poucas porções de terra, né? Não sei se vocês estão enxergando ali. Diferente aqui da América do Norte, ó. A maior parte da terra, das terras emersas da América do Norte, estão lá na porção norte do continente, ó. E aqui a menor porção de terra está aqui, ó. Elas estão respeitando uma ordem ali, né? Então vai fazer com que o quê? No norte, lá na América do Norte, a gente tem ocorrência de outros tipos de formações vegetais e de outros tipos de clima que a gente não tem aqui no hemisfério sul, justamente por conta desse efeito, né, da continentalidade, né, da maior porção de terras, né, emersas, da maior quantidade de terra, né, porque a terra, ela também tem uma diferença em absorção, em relação à absorção da radiação solar, do aquecimento, tá? Certo? Então, ali a gente vai ter, pegando nesse mapa aqui dos climas, a gente vai ter ocorrência do quê? Aqui nessa cor mais azulada, a gente vai ter ocorrência do clima frio, tá? Em ambientes mais frios. Que aqui no hemisfério sul a gente não vai ter. Aqui, ó, tá apontando um pouquinho, né, de clima frio, tá? Mas prioritariamente aqui no hemisfério norte, tá? E esse clima frio, né, na maior parte do ano, também vai variar um pouco, né, a temperatura no verão também dá uma esquentadinha, mas não tanto. Não vai ocorrer aqui na América do Sul, justamente porque a gente tem, ó, mais influência da maritimidade, tá vendo? A água, com a sua capacidade de manter, né? Que a água ela mantém muito mais a temperatura constante do que o solo, né? Do que terra. A água ela demora muito mais para esquentar, né? Com o calor do. Se ficar pegando sol numa porção de terra, num lago, numa poça, vai demorar muito mais para esquentar a água do que o solo. O solo ele aquece muito rápido, mas ele também resfria muito rápido. A água não, ela aquece muito lentamente, mas ela também se resfria muito lentamente. Então a água ela vai ser um fator que vai manter a temperatura mais constante, tá? Vai impedir a variação de temperatura, que não ocorre lá no norte, né? Por causa dessas grandes porções de terra. Então ali nos climas mais frios, a gente vai ter a ocorrência do quê? Da taiga, tá? Que é o tipo de formação vegetal que ocorre lá no hemisfério norte, tá? Que vai ser essa formação de pequenos pinheiros, tá? E dessas árvores vai ser formações mais homogêneas, mais espaçadas, tá? O formato, vocês já viram, repararam o formato da folha do pinheiro? Parece umas agulhas, né? Uhum. Muito É o que louco. muito louco, é o que a gente chama de acicufolhadas, né? Que Formato louco. de agulha, diferente de uma folha da floresta amazônica, né? Uma folha da floresta amazônica às vezes é maior do que o tamanho da minha cabeça, assim, é uma folha gigante, porque ela também vai ter maior superfície de contato para pegar esse sol, também para evaporar, né? Para mandar embora essa umidade, tá? Aqui não, ó. Essas aqui são as folhas bem fininhas, elas também são adaptadas, né? Porque vai pegar neve nessas folhas, também vão, essas folhas vão permitir que elas se livrem com mais facilidade dessa neve, né? Então isso Legal. tudo tem adaptação da formação vegetal ali, né? É bem interessante, né? Se tu parar pra ver. Elas estão mais adaptadas, né? E elas também não vão crescer tanto, não vão ser tão densas, né? Elas vão estar mais espalhadas ali, né? Sim, sim. Show. Não sabia dessa. Uhum. É o clima frio, taiga, tá? E indo mais ainda para o norte, do hemisfério norte, a gente vai ter outro tipo de formação, né? O clima polar, tá? Já chegando lá no círculo polar, que vai formar um outro tipo de vegetação aqui, ó, que a gente chama de tundra, tá? O que que é a tundra?
são essas formações mais rasteiras, tá? Mais gramíneas, ainda tá tendo ali um intemperismo, a rocha ainda está se degradando, está se associando ali a líquens, né? Aqueles, eu acho que é fungo, se eu não me engano. Eu não sou da área de ciências, mas vai estar se associando ali com aqueles organismos ali, os líquens que vão estar degradando aquelas rochas, vão estar formando ali o solo, tá? Vão estar formando gramíneas. Não tem a possibilidade de formar uma árvore ali, uma grande vegetação, justamente por isso, né? O solo ainda ele é muito raso. Ele não vai permitir que tu tenha formação de raízes, né? Até porque não tem muito sol, né? No inverno isso aqui ele fica completamente tomado, né? Vai virar neve. Essa vegetação vai morrer provavelmente. No verão ela vai florescer, mas não vai atingir muito um tamanho muito elevado, né? E tem algumas arbustivas ali, tá? Lá num clima mais polar, a gente está tendo a ocorrência dessas formações vegetais, ó, para vocês verem como elas correspondem aos climas, né? Como elas correspondem à temperatura, à umidade, tá? E seria mais ou menos isso. A gente não falou, mas existem também, tá? Climas de, uh, de altitude, tá? Climas de montanha, que a gente vai ter essa corzinha verde aqui, ó, ocorrendo em toda a América do Sul, ali ao longo da Cordilheira dos Andes, e também ocorrendo ali na América do Norte, tá? Que vai permitir essa formação desses climas mais frios aqui, ó, na América do Sul. Existe neve por exemplo, neve no próximo ali, a zona equatorial, das zonas mais quentes, pode ocorrer lá no topo das montanhas, né? Ele não vai responder só a latitude, né? Mas vai responder também a altitude. Então, vai ter a formação desses tipos de vegetação de climas mais frios, né? E também ali em laranja, né? Aqui, a formação, né, de desertos, formações vegetais desérticas ali, deserto da Patagônia, tá? Deserto do Atacama. A gente vai ter ali na Califórnia também uma região desértica, tá? Por conta também ali, ó, nesse mapa a gente consegue ver, né, correntes frias, né? Correntes chegando ali dos polos, correntes marinhas vindo dos polos pro os trópicos, né? Pro Equador. Então vai fazer com que toda essa água gelada, né? Essa essa água mais densa, mais fria, né? Porque o que ocorre? Quando a gente tem uma massa mais gelada, uma água mais gelada, ela não vai evaporar tanto, né? O frio, daí vocês podem notar isso daqui a alguns dias. Sempre quando vocês verem que vai chegar uma massa de ar polar, tá quente, e dizem que vai vir uma frente fria, vai ocorrer chuva, porque vai ocorrer uma chuva frontal ali, as massas elas vão estar colidindo, uma vai estar pressionando a outra. Mas depois que passa essa primeira chuva inicial, vai vir frio, tá? Só que vai vir um frio seco, tá? O tempo mais seco, ele tem pouco potencial, ele tem pouca capacidade de carregar a umidade, tá? Sempre quando você vira uma frente fria, vai vir inicialmente uma chuva, tá? Que vai durar um tempinho, pode durar um dia e pouco, talvez dois, e logo em seguida vai abrir o tempo e vai ficar seco, tá? Também devido ali a formação da Cordilheira dos Andes, de algumas montanhas, e também a circulação atmosférica descendente, né? O ar está descendo, vai formar zonas muito secas, tá? E essas regiões mais secas, ela ocorre prioritariamente ali na região dos trópicos, tá? Então, a ocorrência de desertos, de áreas mais desérticas, ó, que tá aqui em amarelo, ó, em escala global, ó, eles vão estar ocorrendo, ó,
em regiões próximas aos trópicos, ó, pegando aqui só o trópico de Capricórnio, ó. Desertos, 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 desertos. Pega o trópico de Câncer. Desertos, 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 sabe? Eles vão corresponder também a essa circulação atmosférica, mas também a essas correntes marítimas frias, tá? E também a relevo, certo? Que a tendência é que grandes relevos, grandes montanhas impeçam as chuvas de chegarem nos continentes, né? Vai chover tudo antes de chegar, tá? Então vai formar ambientes mais desérticos, tá? A gente vai ter formação de ambientes desérticos e várias, né? A gente pega o continente, a América é o continente que mais tem, né? Riqueza dessas questões de vegetação, certo? Dessas formações vegetais e de espécies, né? Imagina num país como o Brasil a gente ter floresta amazônica, a gente ter cerrado, a gente ter floresta tropical, a gente ter mata de araucária, a gente ter pampa, caatinga, né? Que também é o que a gente chama de semiárido, né? Também é essa vegetação de transição, né? Do cerrado, dessa vegetação mais seca para uma mais úmida, né? A gente tem muita variedade, muita diversidade. Quando a gente vai ligar isso aí com as questões mais sociais e econômicas, a gente vai descobrir algumas coisas, né? Por exemplo, ali, o uso, né? O uso predatório, por exemplo, da floresta de araucárias, né? É a extração da madeira, tá? Certo? O uso, né? prim- Prioritário, né? Primordial lá da floresta tropical, né? A extração lá econômica, o primeiro ciclo econômico que a gente teve no Brasil, né? Ciclo do pau-brasil, da cana, tudo isso foi formando as cidades, tudo isso foi formando esse território em cima dessas grandes formações vegetais, desses grandes relevos, desses grandes rios, né? Então todas essas questões vão estar muito ligadas e a partir de agora a gente vai estudar mais esses aspectos sociais, humanos, né, econômicos. Mas é importante a gente saber esses aspectos mais ambientais, né, físicos. Certo, pessoal? Alguma questão? Eu Não. vou interromper a gravação.